Então, fazendo a simplificação agora, a partir da tabela, a gente vai formar a expressão. Depois que a gente encontrar a expressão booleana, então a gente vai tentar simplificá-la utilizando a álgebra de Boole. Então, para que a gente possa fazer, a gente tem que dar atenção à saída em que está com o nível lógico alto em 1. Então, quando eu for formar a expressão, eu vou olhar para essa saída, para essa e para esta. Por quê? Porque ela está com a saída em nível lógico 1. Lembrando que quando o A ele é 0, isso quer dizer que está barrado. Daí está com nível lógico baixo, que é 0. Se estiver com nível lógico em 1, então é somente a sua entrada tradicional, no caso aqui o B. Então, por exemplo, essa minha primeira entrada aqui, o A é 0 e o B é 1. Então vai ser A barra vezes B. Essa segunda expressão, o A está em 1 e o B em 0. Se o A está em 1 é somente o A. Se o B está 0, nível lógico baixo, então ele está barrado. Aqui o A está em 1 e o B em 1. Então a gente tem que... a expressão vai ficar A vezes B. Então a expressão que a gente tem encontrando aqui, estamos encontrando, é A barra vezes B, mais a próxima expressão, A vezes B barra, mais essa terceira expressão, A vezes B. Se a gente for simplificá-la, então a gente vai analisar que, para simplificar, o primeiro aspecto que damos atenção é a gente verificar que letra está se repetindo. Então aqui no exemplo, a gente consegue observar que a gente tem aqui esse A e esse A aqui também. Então, repetindo aqui na simplificação da expressão, a gente vai ter A barra vezes B, mais, vou colocar o A em evidência. Então, vai ficar o A vezes, abre parênteses. Nessa expressão, se eu tirar o A, fica o B barrado. Então, B barrado, mais a segunda expressão, se eu tirar o A, vai ficar somente o B. Então, vai ficar B barrado mais B. Essa expressão aqui vai ser exatamente 1. Por quê? Porque se a gente tem o B barra mais B, pela regra das identidades, então a gente vai ter esse valor igual a 1. Então, o resultado da minha expressão vai ser o quê? A barra vezes B mais A. Ainda há espaço para realizar a simplificação? Basta a gente lembrar que quando eu verifico a equação e não tem nada para colocar em evidência, então o que é que eu vou fazer? Eu vou então pegar e barrar duas vezes a expressão. Seguindo aquela regra que se eu tenho x e inverto ele duas vezes, isso aqui vai ser o próprio x. Então, foi exatamente isso que eu fiz aqui na expressão. Então, como é que vai ficar aqui o cálculo dessa expressão? Então, essa expressão a gente vai conseguir chegar ao seguinte resultado. Esse sinal aqui de mais, utilizando as leis de Morgan, vai virar uma multiplicação. Então, eu vou ter A, descendo aqui essa barra negação, vai ficar A barra vezes, abre parênteses. Essa expressão aqui, A barra vezes B. E eu não estou descendo aqui esse barramento, né? Então, esse barramento aqui, né? Esse último de cima, a gente vai utilizar ele no final, né? Então, poderia botar aqui e a barrinha dele. Utilizando novamente aqui as regras de Morgan, se eu tenho essa multiplicação e eu vou trazer essa negação para cá, então ele vai virar uma soma. Então, na expressão, como é que vai ficar? Então, pela expressão vai ficar A barra vezes, repetindo, abre parênteses. Aí eu tenho A barra negado novamente, fica somente o A. Essa multiplicação vira um sinal de mais. E o B, que ele não está negado, então quando eu nego ele, vai ficar o B barra. Fecho parênteses. E lembrando que eu tenho essa negação aqui de cima ainda. Então vou colocá-la aqui, Essa expressão então vai ficar como? Agora eu vou pegar esse A e vou fazer essa multiplicação aqui, dentro do parênteses, seguindo a regra matemática. Então vai ficar A barra vezes A barra vezes A, mais A barra vezes B. Barra vezes B. Essa própria expressão aqui, A barra vezes A, isso aqui vai ser igual a 0.
Estou barra aqui, né? Então, como é que vai ficar agora a expressão? A gente vai ter que vai ficar essa expressão aqui mais zero. Então, vai ficar A barra vezes B barra. Isso aqui tudo barrado. Se eu aplicar novamente a lei de Morgan, a gente vai chegar então ao seguinte resultado. Essa multiplicação vai virar uma soma. Dessa primeira expressão que eu tenho o A, então vai ficar o A negado, negado novamente. Fica o próprio A. Mais o B. O B já está negado. Quando eu nego ele novamente, então vai ficar A mais B. Então, o resultado que a gente encontrou dessa expressão aqui grande, simplificando, então a gente vai ter que o resultado aqui de S vai ser igual a A mais B. Então, resolvendo agora nosso segundo exemplo, a gente vai olhar novamente as saídas que tem o nível lógico 1. Então, nessa minha primeira opção aqui, eu vou ter, se o nível lógico A está 0, então isso quer dizer que ele está barrado. E o B está em 0, também está barrado. Olhando agora para essa terceira saída, o A está em nível lógico 1, então somente o A vezes o B está em 0, então o B vai estar barrado. E a última saída, essa última saída vai estar A vezes B, então A vezes B. Então, resolvendo agora esse segundo exemplo, na solução da equação, a gente tem que vai ficar A vezes B mais A vezes B barra mais o A vezes B. Então, olhando na expressão, a gente consegue observar que o A se repete aqui e aqui também, então eu posso colocar esse A em evidência. Então, ficaria aqui, por exemplo, na solução da equação, vai ficar, vou repetir essa primeira expressão, A barra vezes o B barra, mais o A colocando o A em evidência, vai ficar A vezes A parênteses. Se eu tirar aqui o A, vai ficar somente o B barra, então coloco o B barra, mais, se eu tirar aqui o A da expressão, vai ficar somente o B. Lembrando que todo esse cálculo aqui, ele vai ser, se B barra mais B vai ser 1, então vai ficar A vezes 1, vai dar o próprio A. Então, na expressão aqui, a gente tem que vai ficar A mais A barra vezes B barra. Como não tem mais nenhum termo para colocar em evidência, vamos utilizar esse mesmo recurso aqui do exemplo anterior, né? Esse mesmo recurso. Se eu tenho uma equação e eu nego ela duas vezes, vai dar a própria equação. Então, do mesmo jeito, vou fazer agora aqui, ó, passar o parênteses, vou colocar as duas barras. Ao fazer isso, vou pegar essa última barra para descer, eu vou aplicar as leis de Morgan. Então, essa soma vai virar uma multiplicação. Então, eu tenho um A, vai ficar A barra vezes, abrir o parênteses. Ao abrir o parênteses, vai ficar vezes essa expressão. Então, vou colocar a expressão aqui, A barra vezes o B barra. Fechei o parênteses e a negação dele. Se eu aplicar, então, a lei de Morgan, tirando essa negação e trazendo ela para baixo, essa multiplicação vai virar uma soma. Então, agora, a gente vai ter A barra vezes a parênteses. O A está negado, negado novamente, fica somente o A. Aqui eu tenho uma multiplicação, vai virar uma soma. O B, que ele está negado, vai virar somente o B. Agora eu tenho essa expressão multiplicando ela dentro, onde esse A vai multiplicar esse primeiro termo e depois esse. A gente vai chegar à seguinte equação. A barra vezes A mais A barra vezes B. A barra vezes B. Lembrando que se a gente tem A vezes A, isso aqui é zero. Então, na expressão agora, no final, a gente vai ter somente o A barra vezes B. Como eu tinha ainda aquela outra negação, eu vou ter esse A barra vezes B negado. Fazendo o cálculo utilizando as leis de Morgan, essa multiplicação vai virar uma soma, onde o primeiro termo que eu tenho, o A negado, negando novamente, vai ficar somente o A,
mais a segunda expressão. Se eu tenho um B, negando o B, vai ficar o B barrado. Então, na primeira expressão, na solução dessa equação, a gente encontrou que a saída, simplificando esse sistema, vai dar A mais B. Nesse segundo exemplo, se a gente resolver essa equação, o resultado vai ser A mais B barra. Então, qualquer dúvida pode colocar nos comentários que a gente pode também resolver outros exercícios. Bons estudos!